Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer a reposição da aula do dia 3/5 e o tema da nossa aula de hoje é inteligência artificial no mercado de trabalho, tá? Para começar, queria falar com vocês algumas definições básicas. Então, inteligência artificial é um sistema computacional, um conjunto de instruções, de comandos que são executados pelo computador, que vai ser capaz de realizar tarefas sob demanda. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que você começa a executar um sistema, uma inteligência artificial, uma ferramenta de inteligência artificial, você vai estar podendo oferecer, utilizar dos recursos computacionais que a gente tem à disposição para realizar tarefas que a gente precisa que sejam feitas. E a inteligência artificial, ela é então como uma ferramenta complementar ao nosso trabalho, uma extensão da nossa capacidade de realizar tarefas, nesse sentido de que ela consegue trabalhar das coisas que a gente manda ela fazer. Muita gente tem medo, inclusive, esse é um assunto muito antigo. Muita gente tem medo da inteligência artificial com base naquela imagem hollywoodiana da inteligência artificial, dos sistemas computacionais, de que os robôs vão se rebelar e vão tomar conta do mundo. Mas na prática mesmo, uma inteligência autossuficiente ainda é algo que é muito utópico, é muito fora do padrão, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista dos recursos que ela tem à disposição. É claro que cada vez mais no mundo, cada vez mais conectados, o alcance dessa inteligência artificial ela é cada vez maior, mas a premissa principal é que ela vai realizar tarefas sob demanda. Isso quer dizer que quando você manda o computador fazer alguma coisa, manda ela executar alguma coisa, e aí ela vai gerar essa operação, né? Vai executar essa operação que você precisa para atender alguma determinada necessidade. E a gente pode simplificar a inteligência artificial em dois grandes grupos muito importantes. A primeira são as inteligências artificiais generalistas, que vão ter aí aspectos gerais de funcionamento. Essas generalistas, elas servem para atender um uso mais amplo. Até tem capacidade de realizar algumas tarefas específicas, mas principalmente vai estar relacionada com a produção ou vai ter relação com algum tipo de interação através de textos, seja através de comandos, os prompts, sejam através de respostas que ela vai produzir para você. Mas há também inteligências artificiais especialistas, e eu trouxe aqui dois exemplos simples na produção de vídeos e imagens, que atendem então que utilizam de todo esse recurso computacional a que ela tem acesso, né, que está disponível a ela, para produzir algum item especificamente. Em outras áreas, como por exemplo na área de engenharia de tráfego, a inteligência artificial é capaz de predizer, por exemplo, como deve estar o fluxo de veículos e manter os semáforos abertos por mais tempo por ali ou menos tempo por aqui, para poder facilitar o trânsito das pessoas. Isso é um uso especialista. Assim como, por exemplo, existem ferramentas hoje de análise de tempo
que fazem de clima, de tempo, que fazem a predição de como deve estar as condições climáticas daqui a 3, 4, 5, 6 dias, uma semana, um mês, enfim, de acordo com os dados que ela tem à disposição. E isso ajuda a quem depende dessa informação, como um produtor agrícola ou alguém que pratica um determinado esporte, a ter uma informação um pouco mais estável dessa ferramenta. Então, essa inteligência artificial, a gente pode classificá-las mais ou menos nesses dois grandes grupos que... dentro deles, obviamente, a gente pode dividir em mais um monte de outros grupos e assim sucessivamente, tá? Mas, de modo geral, nós vamos ter inteligências artificiais que realizam tarefas específicas, a gente chama ela de inteligência especialista, da qual, se você mandar fazer alguma outra coisa, ela talvez até seja capaz de fazer, mas não com tanta qualidade. Da mesma forma que a inteligência generalista talvez até seja capaz de produzir uma imagem, por exemplo, mas não com tanta qualidade quanto uma especialista faria. Que é mais ou menos o que a gente faz com nós mesmos, né? Você se especializa em uma coisa, você fica bom naquilo e faz bem aquilo. E outras tarefas, outras atividades você até consegue fazer, mas não é lá aquelas coisas, seu desempenho não é lá tão bom como você gostaria que fosse. Bom, alguns exemplos, algumas sugestões de exemplos de inteligências artificiais que a gente tem hoje disponível no mercado. No ponto, nas inteligências generalistas que tem aí de uso geral, as três principais tecnologias, os três principais nomes é o ChatGPT da OpenAI, que é talvez o maior nome dentro do mercado atual de inteligência artificial, o ChatGPT. A Microsoft entrou nessa linha também, essa é só mais uma das tantas tentativas da Microsoft de entrar no mundo da internet. Talvez essa aqui agora consiga ir um pouquinho mais para frente do que as suas tentativas anteriores, que é o Colab. E o projeto Gemini da Google, que também tem seus próprios mecanismos de inteligência artificial e que tem mostrado uns recursos cada vez mais promissores aí no uso das recursos computacionais na área de inteligência artificial. Como inteligências artificiais especialistas, eu cito também 3 exemplos aqui. O primeiro de todos é o Adobe Express, que usa desses recursos para poder elaborar animações. Então, para quem tem interesse em trabalhar com vídeo institucional, quem já pensou algum dia em investir nessa área de contar histórias, precisa conhecer o Adobe Express, porque ele é capaz de produzir uma animação completa, totalmente customizáveis, as personagens reagindo de maneira bem natural, com expressões, com expressão facial, a boca mexendo, tudo isso produzido a partir da inteligência artificial com os comandos que você manda lá para ela. E é sensacional o resultado, você consegue mexer em um monte de coisa, é bem legal, é um brinquedo bem legal para você aprender a mexer. Outra inteligência também, tecnologia de inteligência artificial, dessa vez voltada para a produção de imagens, é o Galgan, projeto Galgan, mantida pela NVIDIA, que produz placas de vídeo, né? O principal produto dela é a placa de vídeo, GPU. E esse sistema Galgan é capaz de, a partir de pequenos comandos de entrada bastante simples, produzir imagens de qualidade excepcional, com um acesso assim maravilhoso, com muita coisa, muito recurso que dá para fazer dentro dessa tecnologia. Então, se você precisa produzir imagens, especialmente imagens de paisagens, aqueles grandes mapas, esse tipo de coisa assim, é uma ferramenta que com certeza você deve conhecer. E uma voltada um pouco mais para a área de produção de texto técnico, a ferramenta da Venngage,
que é, se você precisa entrar nessa área de texto técnico, com certeza você tem que conhecer essa ferramenta que está com uma qualidade muito grande no material produzido, com uma boa infraestrutura, com uma boa ferramenta de utilização e que tem aí bons resultados, que tem demonstrado bons resultados dentro desse universo de inteligência artificial. Tá? Então, queria deixar com vocês aí alguns desses exemplos do que a gente tem hoje de tecnologia no mercado, né, no que diz respeito à inteligência artificial. Bom, e como funciona na prática, né? Quais são os aspectos que fazem a inteligência artificial funcionar de verdade? Os mecanismos básicos que permitem que a inteligência artificial tenha aí a sua aplicabilidade, tenha a sua utilização de maneira consistente, como a gente tem hoje, são baseados principalmente nesses 4 pontos. O primeiro é a capacidade de desenvolver a aprendizagem de máquina, que é nada mais, nada menos do que passar infinitas informações repetidas vezes para o computador, até que ele, e claro, dotando ele de capacidade de processar essas informações e entender o contexto daquela informação que você está passando. Então, entenda essa aprendizagem de máquina como os nossos exaustivos exercícios que tem que repetir a mesma coisa 10, 12, 15, 20 vezes. Só que aqui a gente está falando de milhões de vezes. Quando a gente desenvolve uma aprendizagem de máquina, vai realizar a aprendizagem de máquina no computador, geralmente esse computador passa trabalhando horas e horas em fio, processando kilobytes, de gigabytes, de terabytes, de petabytes de informação. Ele passa muito tempo analisando todos esses dados. E a partir dessa análise, com base naquilo que você fala assim, ó, veja tudo isso, que essas informações, é isso aqui que eu quero que você faça. E ele começa a analisar esses dados, começa a processar essas informações, uma a uma, pouco a pouco, até que ele consiga compreender o que é aquele contexto daquela informação que você está pedindo que ela faça. Essa aprendizagem de máquina, ela vai se valer de todos os recursos computacionais, especialmente os 3 itens a seguir. O primeiro é a Big Data, que é uma capacidade incrível de armazenamento de informações de todos os tipos de sistemas possíveis e imagináveis a que ele tiver acesso. A gente chama de Big Data esse banco de dados, porque agora as informações não estão concentradas num único local, mas estão espalhadas em todo lugar, de todas as formas, em vários idiomas diferentes. Por isso, a partir do acesso a essas informações, a gente consegue ter uma base de dados consistente, sólida, que vai oferecer para a gente uma série de funcionalidades. Aliado a isso, a gente precisa esses outros 2 pontos, que é poder de processamento e espaço de armazenamento. Porque se tem uma coisa que ocupa espaço no computador, é ferramentas de inteligência artificial. É claro que quando você abre lá o ChatGPT no seu navegador, ali você não está consumindo quase nenhum recurso do computador. Tudo isso está sendo consumido em algum lugar lá na nuvem, no sistema dos servidores da OpenAI. Você está só acessando aquela informação e aí, claro, o consumo dela é muito baixo. Mas para você rodar a sua própria inteligência artificial, para poder realizar as tarefas que você tem sob a sua demanda, você precisa de todas essas informações. Então, do ponto de vista técnico, o mecanismo básico é poder realizar muitas e muitas e muitas operações ao mesmo tempo. Inclusive, aqui existe uma prática bastante comum
nessa área, que é o processamento multithread, é você pegar o mesmo comando, a mesma instrução, que muitas vezes é gigantesca, né, que são várias e várias informações que precisam ser processadas ao mesmo tempo, e dividir isso em diferentes computadores para não sobrecarregar aquele computador que está executando. Então você espalha isso em um monte de computador diferente na sua rede de computadores que você tem à disposição. Cada um processa aquele pedaço, depois manda de volta para aquele computador principal, aquele computador central, que vai juntar esse processamento e vai gerar aquela saída que você espera. Assim como também é necessário muito espaço de armazenamento, porque a aprendizagem de máquina é pesada, o banco de dados, o espaço para processar esse banco de dados é um espaço considerável, já que você não sabe que tipo de informação que você vai vir. E claro, o escopo, dentro do escopo da inteligência artificial, a quantidade de informação com a qual você lida é realmente muito, muito grande. Então, né, dos itens principais, a gente vai ter esses 4 elementos, né, essas 4 ferramentas fundamentais aí no que diz respeito ao uso geral, né, os elementos básicos para a composição, para o estabelecimento de uma inteligência artificial. Então, se você pretende algum dia implantar a sua inteligência, você precisa se preparar para você ter acesso a essas informações. Muito espaço de armazenamento, muito poder de processamento e um acesso à internet bastante consistente, bastante confiável para conseguir fazer isso de maneira prática. Bom, o que das nossas da aplicação? Quais são as principais vantagens, os principais benefícios da aplicação da inteligência artificial dentro de um trabalho qualquer, dentro de um escopo de atividade qualquer? A primeira delas é você poder realizar as solicitações através de prompt. Então você manda um pedido, faça tal coisa para mim. E da forma com que você consegue compreender aquela demanda, consegue compreender aquela necessidade, a inteligência artificial também consegue fazer. A principal marca dela é essa. Então, como alguém, um chefe, um cliente seu, solicitaria alguma coisa para que fosse feito para você, você também consegue direcionar esses comandos, essas solicitações, esses prompts, para as inteligências artificiais realizarem as tarefas que lhe forem competentes. E outra vantagem importante é a capacidade de adaptação dessa inteligência artificial às mais diferentes situações. Desde coisas mais simples, como por exemplo, você solicitar ao GPT que te trate como, sei lá, mestre supremo do universo, o senhor Kaiô lá do universo do Dragon Ball, até falar com que você deve conversar com ela na linguagem do P, ou qualquer outro idioma que você quiser. Essa capacidade de adaptação permite a ela essa aplicação em muitas atividades diferentes. Então, esses três principais fatores positivos a essa inteligência artificial trazem para a gente benefícios muito bons no que diz respeito à aplicação dela dentro do nosso trabalho. No entanto, precisa levar em consideração algumas desvantagens importantes. A principal delas, a primeira delas, é com toda certeza a falta de confiabilidade no conteúdo. Porque assim como a gente, que está sujeito a se enganar, a ter um viés de informação, viés de confirmação e uma percepção errada sobre alguma coisa, por mais que você acredite que aquilo é realmente verdadeiro, mas você pode estar enganado, faz parte das nossas convicções poder estar enganado. O fato da gente acreditar numa coisa não diz que ela é necessariamente verdade. Então, a inteligência artificial não é diferente nesse sentido.
há uma falta, há uma necessidade ainda de que essa informação ganhe um grau de confiabilidade muito maior até que ela seja efetivamente algo estritamente pronto. É meio que a piada do professor de criação, que ensinou os alunos, professor de engenharia, que ensinou os alunos a criar um avião. Existe sim um resultado na inteligência artificial que precisa ser ainda tem muito o que crescer. Assim como tem, por exemplo, se você pedir para quiser discutir, sei lá, política econômica mundial com uma criança de 8 anos, por mais inteligente que ela seja, por mais capacidade que essa criança tenha, o grau de confiabilidade da informação que ela com 8 anos consegue ter acesso ainda é bastante limitado. Então a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Outro fator importante são as limitações econômicas, porque na grande maioria das vezes essas inteligências artificiais implicam um uso pago. Você precisa comprar créditos para executar, até porque, como a gente viu lá no slide anterior, né, no outro ponto, da questão dos mecanismos básicos, espaço de armazenamento, poder de processamento, o próprio acesso à informação, isso tudo custa caro e muito caro. Então, essa limitação econômica é de fato um fator que a gente tem que levar em consideração na hora de considerar aí a aplicação de uma inteligência artificial. Tem inteligências artificiais de uso gratuito? Tem, mas ela também tem um alcance, uma limitação de uso bem maior do que as operações pagas. E o outro fator importante dentro dessa lista de limitações são as limitações técnicas, que por mais que a gente tenha avançado cada vez mais os recursos computacionais, os limites de alcance dessas tecnologias ainda são bastante grandes. Então, sei lá, do básico, assim, sabe? Quem hoje tem acesso real a uma internet de qualidade, é muito comum a gente sair aí, encontrar 10 pessoas na rua e perguntar para 10 pessoas diferentes na rua, e aí, você tem, sei lá, você consegue acessar livremente Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok? Ou só consegue fazer isso quando está em casa no Wi-Fi? Se estiver na rua, você vai ter, tipo, ou acesso ao TikTok ou conversa no WhatsApp, tá ligado? O pacote de dados diário é pequeno. Então, essa limitação técnica é realmente um outro fator importante que a gente tem que levar em consideração na hora de implantar um sistema de inteligência artificial, de qualquer que seja a maneira. O computador, por mais que hoje, com as ferramentas web, a boa parte do processamento esteja nos servidores, mas muita coisa também roda no computador, e tem algumas ferramentas que se o seu computador não é lá aquelas coisas, você vai ter muita dificuldade de utilizar. Então, ainda que esteja disponível no mercado, ainda tem muita coisa para a gente conseguir andar, até conseguir ter uma aplicação prática de verdade que possa ser realmente utilizada no nosso dia a dia. Bom, trouxe aqui um exemplo, né, positivo da aplicação de uma inteligência artificial. Essa aqui era a Luzia, que atendia no WhatsApp, parou de atender aí por esses dias. Eles encerraram, parece que suspenderam temporariamente, não sei se definitivamente, os respostas a partir do WhatsApp. Mas mandei para ela uma solicitação. Escreva 10 palavras diferentes que possam ser escritas com as mesmas 5 letras. E aí ela me respondeu isso aqui.
Então, nota, ele me mandou 10 palavras diferentes. Mas alguém sabe, por exemplo, o que é Maru? Ou o que é Armor? Ou o que é Maran? Sei lá, ele me deu 10 palavras. 30% dessas palavras, 3 dessas 10, simplesmente não existem. São só uma combinação de letras aleatórias. Omar é um nome próprio, beleza, passa. Rama, ok, é uma palavra. Morra, ok, é uma palavra. Mas Maran, eu particularmente nunca ouvi falar nesse termo. Então, ainda que ela tenha conseguido realizar a tarefa, né, ela me escreveu 10 palavras diferentes, com as mesmas 5 letras, mas ele não foi capaz de realizar isso de modo completo, consistente, da forma com que a gente queria. 3 dessas palavras não foram, não atendiam a proposta, mas passou, aceita, porque agora eu só preciso achar 3 palavras e não 10, né? Então essa é uma ferramenta, um exemplo positivo da utilização da tecnologia. Agora, um exemplo negativo, né, o prompt esse foi, e detalhe, tá? Essa resposta foi do ChatGPT. Foi especificamente no ChatGPT, que é a nossa principal tecnologia de inteligência artificial hoje do mercado. Então eu perguntei para o ChatGPT, baseado no filme O Clube do Imperador, o que podemos falar sobre Shitruk Nahum. Para quem não conhece, recomendo assistir O Clube do Imperador. Filmaço, não é assim uma grande produção hollywoodiana, tá? Não vai esperando tipo um filme, um blockbuster, mas tem uma história bem legal, vale a pena assistir. O Clube do Imperador. E aí eu perguntei para ele que podemos falar sobre Shitruk Nahum baseado no filme. E olha que tá bem específico sobre a colocação, tá bem específica. E a resposta dele foi: embora o filme seja fictício, ele contempla temas de ética, moralidade e liderança. Ok, isso tá certo, esse aspecto tá correto. Agora, ele fala assim, ó, não há ligação direta entre a história do personagem Shitruk Nahum e o filme. Aí não, tio. Porque esse é um dos elementos centrais da trama do filme. Começa e termina com o filme falando sobre esse cara. Então, aí ele fala assim, mas se quisermos fazer uma conexão, podemos extrair algumas lições e reflexões que podem ser aplicadas num líder como o Shitruk Nahum. Véi, não, tá ligado? Não, viajou. Mas por que tem esse tipo de resposta? Por que a gente alcança esse tipo de resultado a partir da aplicação de uma inteligência artificial? Você precisa entender um mecanismo básico, fundamental nesse contexto, que é o seguinte: quando a gente tem um buraco em alguma coisa, a gente tende a responder aquilo dando as informações que a gente pode, completando ali aquele buraco com aquilo que a gente consegue fazer. Nesse sentido, se eu pedir para você pensar agora sobre, sei lá, a casa de alguém que você visitava, tipo seu tio, seu avô, que você ia lá no final do ano visitar quando você era criança, ou mais criança. Você consegue imaginar que a casa tem a porta, que do lado da porta tinha uma janela, que tinha uma florzinha pendurada ao lado da porta, que a porta era pintada de verde? Você consegue criar essa imagem na cabeça? No entanto, na prática, essa florzinha do lado da porta podia não estar do lado da porta, mas podia não ser uma flor, podia ser qualquer outra coisa. Só que o seu cérebro, quando você vai construir essa imagem, lembrar dessa coisa
termo técnico, tá? Evocar essa memória, ele vai juntar todos os pedaços de todas as coisas e se porventura, no momento em que ele estiver puxando ali, construindo aquela imagem na cabeça, a cor que aparecer na sua frente for verde, a parede vai estar pintada de verde. Mesmo que ela não fosse verde, está tudo bem. E isso, essa capacidade nossa de preencher com buracos as coisas que a gente não tem informação, ou não lembra completamente dessa informação, como é o caso aqui, né, que ele fez aí tentando fazer uma conexão, não sei o que, bobagem. Tem uma ligação direta entre o personagem Shitruk Nahum e o filme O Clube do Imperador. Mas ele não tem acesso a essa informação, o chat GPT nunca chegou até o Clube do Imperador e, em decorrência disso, a gente vai completar esses buracos com aquilo que dá para poder dar essa resposta. Embora essa resposta seja errada. E tudo bem, sabe? Só não dá para confiar. Lembra, um dos fatores importantes é que é a falta de confiabilidade no resultado que é oferecido. E se você, porventura, algum dia for testemunha de um crime, alguém pedir para você fazer, o delegado pedir para você fazer o retrato falado, esse retrato falado do criminoso, ele só vale se você fizer ele imediatamente após o fato, que é quando aquela informação que você tem, a imagem que você construiu do criminoso lá, ela é realmente válida. Porque se passar uma semana, um mês, um ano, você repetindo aquela mesma informação, mas o cara tinha um boné de time. Mas podia não ser um boné de time, podia ser um boné de uma outra coisa qualquer que você parecia que ter visto e imaginado um símbolo do time. E às vezes o cara nem tava de boné, ele tava com uma touca e tudo bem, sabe? Tipo, a gente vai juntar pedaços, vai ser sempre assim. Só que perde o grau de confiabilidade daquilo como uma resposta que a gente precisa ter. Então, esse é um fator importante no uso da inteligência artificial que a gente deve levar em consideração. Ela não tem definitivamente o poder da verdade. Bom, no ponto de vista profissional, que esse é entendendo agora a inteligência artificial, vamos olhar ela no mercado de trabalho. A gente precisa começar a conversar aspectos importantes, entre eles as principais ressalvas, que são a propriedade intelectual, a qualidade final do produto e os riscos da baixa confiabilidade. Isso porque aquilo que você produz na inteligência artificial, o texto, o vídeo, a animação, no caso do Adobe Express, ele é de sua propriedade intelectual, produzido por uma determinada ferramenta. Então, você não pode dizer que você criou completamente a animação, mas que você criou a animação a partir do Adobe Express. Essa informação precisa estar clara. Porque, embora ela tenha produzido a animação pelo que você pediu, mas não foi você que animou propriamente dito. Você tem parte dessa propriedade intelectual, você tem parte sobre a ideia da animação. Mas o fato dela ter sido criada por uma outra ferramenta faz com que a sua propriedade intelectual seja parcial sobre a animação. E isso é um problema importantíssimo pelo qual a gente tem que lidar. O outro aspecto importante é a qualidade do produto final. Como vocês viram aí nesse exemplo, acabou sendo nos dois exemplos. E não é tão difícil assim de você jogar um produto para uma inteligência artificial, fazer uma tarefa para ela fazer, e que o resultado dela não vai ser 100%. E tudo bem, ok. Ninguém produz nada 100%. Você pode estar insatisfeito, por exemplo, com algum aspecto da minha aula, e eu não estou sabendo até agora, continuo fazendo do jeito que está. Mas é preciso levar em consideração que o material final
ele é sim um material que tem alguma limitação no ponto de vista de qualidade, até porque nada substitui, por melhor que seja a inteligência artificial, ela não substitui o bom trabalho humano fazendo alguma coisa. Tem poucas as ferramentas, especialmente as generalistas, que podem ser usadas para substituir o trabalho de alguém que tem ali as suas qualidades em realizar aquela tarefa. E os riscos na baixa confiabilidade são importantes porque a partir do momento que você gera um produto a partir de uma inteligência artificial e oferece esse produto para as pessoas e apresenta um risco, apresenta algum erro, o risco a esse erro, quem vai ter que reparar o erro é você e não a inteligência artificial. Então, digamos que você faça, vai lá no GPT e fale, me dê 5 ideias de e-books sobre um determinado assunto. Agora escreva o texto do e-book sobre o assunto e você compila isso no Canvas e faz lá o e-book bonitinho, utilizando as ferramentas de inteligência artificial, mas em algum determinado momento ele fala, por exemplo, que o melhor goleiro você está falando sobre futebol, o melhor goleiro de todos os tempos do São Paulo Futebol Clube foi o Tafarel. O Tafarel nem nunca jogou no São Paulo, sei lá, estou só dando um exemplo, mas e você publica essa informação, não é o Canva, não é o GPT que vai ter que reparar aquele erro, que vai ter que gastar para poder reimprimir aquele material, reproduzir, ressarcir quem comprou o seu produto e está reclamando da qualidade. É você. Então, os riscos, embora você que esteja utilizando uma ferramenta para produzir esse conteúdo, os riscos são exclusivos seus. Ainda há outros 2 pontos importantes para a gente conversar a respeito da aplicação no mercado de trabalho, que é o que a gente tem, as precauções que nós estamos tendo no que diz respeito à evolução da tecnologia, como essa tecnologia tem evoluído no mercado. Nesse sentido, a própria OpenIA iniciou uma conversa no mercado de tecnologia, falando assim, opa galera, vamos pisar um pouco o pé no freio, vamos controlar um pouco mais essas ferramentas que a gente está desenvolvendo, porque elas estão crescendo demais e a gente não está conseguindo acompanhar. Ela foi uma das primeiras a levantar essa bola, claro, porque ela também não quer perder dinheiro. Não é porque ela está preocupada com o futuro da humanidade, tá ligado? Ela não quer perder dinheiro. Então, tanto do ponto de vista das próprias tecnologias que estão sendo cada vez mais ponderadas no que diz respeito ao desenvolvimento disso, quanto também o quanto isso cresce. Mas, velho, nós implantamos 5G faz 2 meses, tá ligado? Não tem isso. Tem lugar que não tem sinal do 5G ainda. Então, oferece um monte de recurso, um monte de coisa. Mas, cara, tem lugar que não pega 3G. Você fica sem sinal de dados móveis na cidade. E a gente está discutindo caviar comendo ovo, tá ligado? Então tem ainda uma discrepância da tecnologia muito grande que precisa ser suprida de modo importante. E, como tudo, não se engane de que em um determinado momento não vai existir uma legislação, não vai existir uma regulamentação no setor da inteligência artificial. Isso vai acontecer em um momento ou outro. Vão existir regras, precisam ser estabelecidas regras, porque senão vira anarquia, e anarquia não funciona. A gente não tem nenhum exemplo de que isso em algum lugar tenha funcionado, seja na sua casa, seja na internet, no mundo real, qualquer outra coisa. Então vai existir regulamentação para esse setor. E se uma hora vai ter
um freio legal, vamos dizer assim, para controlar as atividades do setor. Então, precisa se ater a isso também. Tá? Então, no ponto de vista da aplicação no mercado de trabalho, esses são os principais fatores para levar em consideração. Bom, para a gente terminar e fechar essa nossa atividade de reposição, eu deixo para vocês essa tarefa bastante simples, tá? Bem tranquila. Considerando a sua melhor forma de expressão, a forma com que você se expresse melhor, elabora uma demonstração de como que a inteligência artificial pode ser útil na realização das suas tarefas do cotidiano. Você pode gravar um vídeo, pode montar uma sequência de prints, de slides no PowerPoint, escrever um texto por áudio ou qualquer outro meio que você achar mais conveniente, tá? Mas mostra para mim como que as suas tarefas do cotidiano podem ser facilitadas, podem ser auxiliadas com o uso de uma ferramenta de inteligência artificial. Pode ser, você pode demonstrar algo que você já faça no seu dia a dia, alguma coisa que você, para algum fim que você já tem aí nas coisas que você faz no dia a dia. Ou se você preferir usar um pouco da imaginação e pensar no seu futuro, em algum momento da sua vida, como que essa ferramenta poderia ser útil, tá? E aí, essa atividade vai ficar aberta por 15 dias, tá? Como paralelo ao prazo das nossas atividades concorrentes. Na semana que vem, o próximo tema da aula também é aberto até os próximos 15 dias, fechando dentro desse mês, a nossa reposição, tá? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Fico aí no aguardo das manifestações de vocês. Quero saber como é que vocês utilizam ou pretendem utilizar a inteligência artificial no dia a dia de vocês. Valeu, muito obrigado, beijo, tchau.